Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e estou aqui para gravar mais um vídeo para um enlevo espiritual da nossa alma e para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, antes de mais nada, eu quero te pedir para você continuar se inscrevendo no nosso canal, você que ainda não é inscrito, você continuar deixando seus likes, que é muito importante, deixando aí, compartilhando, não é? Com outros irmãos, com outros amigos, e que também você possa continuar fazendo uma coisa muito importante, que é compartilhando e também ativando o sininho lá de todas, para que o YouTube possa sempre estar te avisando. Eu sempre esqueço essa palavra. É notificando, né? A palavra é notificando a você que tem estudo novo. Meu querido, estou alegre, a minha alma está profundamente alegre e ao mesmo tempo eu estou com o espírito meio abatido porque nós que somos ensinadores da graça, a gente é acometido por várias coisas, né? Não adianta eu falar que a gente não se abate, porque se abate assim. Não vamos mentir aqui, não vamos ser ignorantes a tal ponto que não nos abatemos. Abatemos sim, mas é por uma boa causa. Eu vou falar aqui nesse vídeo hoje por que isso é até normal, não é? Porque o entendimento não é para todos. Assim como eu não sou obrigado a aceitar, né, todas as linhas, as correntes doutrinárias, linhas de pensamento, assim como todos também que nos ouvem, também não são obrigados a aceitar. Mas uma coisa, pelo menos, eles do lado de lá deveriam fazer: não concordar, mas respeitar. E não usar a palavra de baixo calão, não é? A ponto de querer denegrir a nossa imagem. Gente, isso não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, só mostra verdadeiramente a personalidade da pessoa. Por quê? Quando eu exponho, ou coloco em exposição o caráter de alguém, na verdade, eu não estou expondo o caráter da pessoa que eu estou falando mal, eu estou expondo o meu, não é? Então, quando eu falo mal de alguém, eu não estou expondo o caráter dele ou dela, eu estou expondo o meu caráter. É a questão da que a Bíblia fala, espíritos ativados e espíritos desativados, não é? Em Marcos capítulo 7. Mas vamos lá. Eu quero ler a Bíblia com você no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 57, onde diz assim: os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. O fim do quê? Daquele acontecimento, não é? Aonde que ia levar? Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, os 71, não é? Buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, e não acharam, quer dizer, eu não respeito a vírgula, e não acharam, apesar de não se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas afirmando: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Meu querido, primeira coisa que eu quero falar neste vídeo é que sobre os dois aspectos, muita gente não sabe, mas existem dois aspectos do propósito de Paulo, quando Paulo veio pregar a graça de Deus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus, o próprio Cristo, para pregar o evangelho da graça. E existe pelo menos dois aspectos, não é, do propósito de Paulo. Primeiro, era mostrar que Jesus Cristo era a pessoa profetizada no Salmo 110,
os judeus consideravam que esse salmo se referia ao Messias. Segundo, responder às objeções dos judeus em relação ao sacerdócio de Cristo, que se baseavam no fato de ele não ser da descendência dos sacerdotes e não poderia substituir Arão e nem cumprir Levítico 21, 10 ao 15. Agora, do ponto de vista dos judeus, Cristo seria desqualificado para assumir essa posição. Mas por que os judeus achavam isso? Será por quê, meu querido? Então, por quê? Primeiro, porque nenhum prosélito podia ser sacerdote. Segundo, nenhum escravo podia ser sacerdote. Terceiro, nenhum bastardo podia ser sacerdote. Os judeus o acusavam de ser ilegítimo. Você sabe disso, você lembra disso. Os judeus acusavam Jesus dele ser ilegítimo e não o aceitaram. Parte dos judeus não aceitaram. Outra coisa, nenhum filho de um servo, de um sacerdote, podia se tornar um sacerdote. Outra coisa, nenhum filho de nenhum homem que o pai, né, que exercesse, nenhum homem que o pai desse homem exercesse algum comércio, no caso a carpintaria, poderia ser sacerdote. Muitos desqualificavam Jesus por causa disso. Mas Paulo, ele mostra que não era necessário que o sacerdócio viesse de uma determinada descendência, porque Melquisedeque, lembra de Melquisedeque, rei de Salém? Porque Melquisedeque, ele foi um sacerdote de Deus e não de Abraão ou de Arão. Então, ele era cananita, você lembra disso, não é? Então, Melquisedeque, então os judeus consideravam qualquer pessoa que não contasse na genealogia tradicional de Israel, viesse a ser sacerdote. Então, eles consideravam que ninguém poderia ser sacerdote que não tivesse as qualificações reais. Então, os judeus, meus queridos, eles consideravam qualquer pessoa que não contasse nas genealogias tradicionais de Israel alguém sem pai, sem descendência, sem mãe ou genealogia. Além disso, pasme você, além disso, meus queridos, outra coisa pesava. Os judeus também consideravam Melquisedeque sem pai, sem mãe, porque ele era um homem justo e não devia ser classificado junto com os ímpios. Então, dizer que uma pessoa não tinha nem pai nem mãe não era incomum quando a pessoa era desconhecida ou obscura também. Então, o que acontece? Esta era a forma de dizer que os pais eram desconhecidos. Agora, nós temos que observar uma coisa muito importante. Isso é muito importante. Houve a mudança na lei e a mudança no sacerdócio, do jeito que fala Hebreus no capítulo 7. Agora, a ordem sacerdotal, segundo Arão, agora ela foi revogada para dar lugar ao sacerdote original, ao sacerdócio original, que procedeu que da ordem de Melquisedeque, preste atenção, da ordem de Melquisedeque, isto gerou a necessidade de mudança na lei e, consequentemente, a abolição de todos os seus sacrifícios que não produziam perfeição e o que? Não reconciliava o homem com Deus, não o tornava santo e nem perdoava seus pecados. Então, a gente observa que Deus planejou mudar a lei e seu sacerdócio para introduzir Jesus Cristo como o único sacerdote e como o único sacrifício e a substituição
das instituições levíticas pelo sistema que havia na época. Então, meus queridos, o eterno corpo humano de Cristo, do jeito que está lá em Hebreus 7:27, ele ofereceu o seu próprio corpo, Cristo ofereceu o seu próprio corpo, aquele que Deus preparou para ele oferecer como sacrifício por todos os homens. Já que seu corpo morreu pelo pecado, era necessário que este mesmo corpo, então, ele fosse ressurreto e ascendesse ao céu para representar os homens. Agora, é isso que está sendo afirmado na palavra de Deus, principalmente no livro de Hebreus. Então, o que acontece? A gente vivendo sempre, quando Cristo ele fala que ele vive sempre, que ele é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele vive para sempre no mesmo corpo que viveu e morreu na terra. Agora, através da sua eterna intercessão e apresentação da sua ressurreta humanidade perante Deus, ele representa o homem no céu e torna então possível para Deus justificar os homens que alcançaram seus requisitos estabelecidos. Do jeito que fala João 3,16, Romanos 3,21, Romanos 3,26, Romanos 10, 9 a 10. Então, querido, nós vamos observar uma coisa. Nós vemos no sistema religioso que está aí a síndrome de Herodes. O que é a síndrome de Herodes? Quando Herodes, no capítulo 2 de Mateus, quando Herodes ele soube que o menino estava para nascer, o que aconteceu? Um menino que possivelmente se tornaria rei Israel. O que aconteceu então? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui certinho. O que aconteceu então, meu querido? Herodes, ele pediu para que os magos, quando eles viessem da visita que eles fariam a Jesus, era para eles falar com Herodes justamente o lugar onde que Jesus estava. Mas qual era o propósito de Herodes? Era matar o menino. Mesmo assim, ele ficou com raiva, porque os magos, né, lá do Oriente, eles enganaram Herodes, eles voltaram por outro caminho. Então, mesmo assim, Mateus, no capítulo 2, Herodes, ele levanta um edito que manda matar todas as crianças que tivessem de 2 anos para baixo, não é? Então, o que aconteceu aqui? A Bíblia diz aqui, capítulo 2, versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro grande, lamentação, Raquel chorando por seus filhos, recusando ser consolado porque já não existiam. Então, os regimes da lei e o advento da graça sofreu ou está sofrendo a mesma coisa que aconteceu no passado. Por quê? Que Jesus ele já sofria perseguição desde o início do seu nascimento. Quando a gente observa Mateus 26, o capítulo 26, a partir do versículo 57, bastou, preste bem atenção, quando Jesus veio mudar os tempos, mudar os aions, mudar, fazer, vamos dizer assim, a mudança de tempo, ele veio fazer aquilo que todo prefeito, todo governador faz quando ele assume poder. Ele faz o quê? Ele faz, então, dentro da prefeitura, dentro do palácio do governo, ele monta a equipe de transição. Então, quando Jesus veio
para desmontar a equipe sacerdotal e montar uma outra equipe, os sacerdotes que representavam a lei e os discípulos e apóstolos que representavam ou vieram para pregar o evangelho da graça, os apóstolos. Mas nem todos entenderam. Então, essa equipe de transição, Jesus fez o quê? Quando ele, lá em Mateus, no capítulo 10, quando ele chama os seus 12 discípulos, era a equipe de transição. A velha equipe eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os saduceus e os fariseus. Mas essa transição, ela sofreu perseguição, ela sofreu muita coisa. Então, sofreu resistência de quem? Justamente do Sinédrio e do sistema religioso que havia na época. O Sinédrio era o STF, como equivalia como fosse o STF no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero ler com você isso aqui, ó. Quando ele disse assim, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Isso aqui bastou. O sumo sacerdote, ele perguntou a Jesus, ele vai falar assim, você não responde nada dessas pessoas que depõem contra ti? Jesus falou assim, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, conjure-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Jesus respondeu, tu o disseste, porém eu vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Figura de linguagem para juízo. Então, o que acontece? Bastou Jesus falar que ele iria derrubar o templo. O templo que Jesus se referiu com os discípulos foi o templo de pedra mesmo. Agora aqui ele está falando sobre o templo, o corpo de Cristo, que era a igreja, ele iria suprimir, ele ia descer à sepultura e ficar 3 dias, porque representava o quê? Representava o tempo da transição. Quando Jesus, ele morre, quando ele ressuscita, aí já é um novo tempo. Quando a Bíblia fala que haveria de vir o juízo, que está lá em Mateus capítulo 23, a partir do verso 33, Mateus 24, Lucas capítulo 21, então nós observamos que os regimes da lei e o advento da graça era um pacto que cruzava enquanto Jesus estava vivo. Esses pactos, eles se cruzavam porque o templo estava de pé. Agora, vou falar uma coisa para você, meu querido. Quando Jesus disse que as testemunhas falaram, olha, nós ouvimos ele dizer que ele podia derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Bastou isso para o sumo sacerdote rasgar a sua veste e dizer, ele blasfemou. Então hoje, mesmo a Bíblia falando, mesmo a Bíblia dizendo, Atos 7, 48, 49, Atos 17 também, a partir do versículo 20, mesmo a Bíblia falando que Deus não mais, em graça, Deus não precisa mais de um templo físico para habitar, basta você falar isso para você sofrer perseguição do sistema religioso. Então, o regime da lei que Cristo veio fazer a transição de lei para a graça, assim como sofreu muitas perseguições, sofreu injúrias do próprio sistema religioso, então está sofrendo hoje os ensinadores da graça quando nós estamos revelando ao mundo inteiro o que é verdadeiramente a graça de Deus.
Meu querido, o sistema religioso nos persegue do mesmo jeito que perseguiram o próprio Filho de Deus no passado. Porque os líderes religiosos do século XXI, eles não querem perder os seus salários. Que os evangélicos, a única empresa que paga ao seu patrão é o crente, os evangélicos. Já viu o pastor ser pago para ensinar a Bíblia para você? Que na verdade não ensina, né? Eles mentem, eles omitem a verdade. Então, quando você prega e ensina isso, meu filho, pode ter certeza que bomba vai vir. Eles vão detonar bomba em cima de você. Eles vão detonar tudo com tipo de coisa em cima de você. Então, meu querido, o nosso povo, ele já sofreu demais. Fala a verdade. Já deixou muitos líderes ricos, milionários. Essa é, meu querido, a divergência entre o futurismo, que quer continuar escravizando as pessoas com as suas mentiras, e o preterismo, que não vai se cansar até que as pessoas entendam que não precisamos continuar sofrendo com essa prisão emocional, essa prisão psicológica que eles impõem sobre as pessoas. Então nós observamos que bastou Jesus ele falar essas palavras que ele derrubaria o templo, porque o templo era o símbolo máximo da lei, que estava de pé e precisava cair. Vamos olhar em Hebreus, no capítulo 7, versículo 18 ao 28, Hebreus capítulo 7, 18 ao 28, que diz assim: o mandamento anterior, lei, ele é abrogado por causa da sua fraqueza. Quer dizer, ele é, porque o tempo presente aqui da escrita de Hebreus ainda estava de pé. O templo continuava de pé, os sacrifícios estavam em plena atividade, o sacerdócio do homem estava de pé, porque lá ainda tinha templo de pé, templo físico de pé, tinha lá sacrifício de animais, tinha lá abluções, tinha lá sangue derramado, tinha lá tudo quanto é tipo de sacrifício e ordenança da lei. Então veja bem, o mandamento anterior, se referindo à lei, ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei nunca aperfeiçoou alguma coisa. E dessa sorte é que foi introduzida uma melhor esperança pelo qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, pronome Cristo, com juramento por aquele que ele diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Agora veja bem, meu querido, tem um sacerdócio perpétuo. Verso 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por eles próprios, ou pelos seus próprios pecados, e depois pelo pecado do povo. Isto fez ele, Cristo, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito e eterno. Então você percebe que o sistema religioso, eles não pregam Paulo, eles não pregam a graça de Cristo. Por quê? Porque a graça de Cristo liberta as pessoas da religião.
A graça de Cristo liberta as pessoas do sistema. A graça de Cristo liberta as pessoas dos assalpões dos homens, da escravidão. Então, se você observar, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2 fala assim: o ponto principal do que nós estamos dizendo, quer dizer, de Cristo como mediador de uma nova aliança, o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, isso a religião não aceita. Qual é a religião e qual é a denominação que querem abandonar os seus templos? Qual da religião? Qual denominação que quer abandonar os seus templos? Ninguém quer. Agora, por que não quer? Porque só dentro dos templos é que existem as ordenanças da lei. Onde há ordenança da lei, há maldição. E aonde há maldição, há dinheiro. E aonde há dinheiro, há idolatria. E aonde há idolatria, é comparado ao pecado da feitiçaria. É eu que estou dizendo ou é a Bíblia que diz? Que a feitiçaria, ela é comparado ao pecado da idolatria. E idolatria é comparado ao pecado da feitiçaria. Deixa eu olhar aqui se eu consigo achar para mostrar a você. Se eu achar aqui, rapidinho, eu vou te mostrar onde que está escrito. Feitiçaria. Onde está escrito feitiçaria? 1 Samuel 15, 23. Vamos lá. 1 Samuel 15, 23. Vamos ver se fala isso mesmo. 1 Samuel 15, 23. Vamos observar. Eu tenho paciência, tá, meus queridos? Eu não importo se o vídeo ficar grande, se ficar pequeno, porque eu tenho um compromisso. Não tem como fazer um vídeo de 5 minutos, 10, um vídeo de autoajuda. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é esclarecimento, é entendimento. 1 Samuel 15, 23. Fala assim, olha, porque a rebelião, ela é como o pecado da feitiçaria, e é obstinação, é como a iniquidade de idolatria, viu? Porquanto rejeitaram a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não seja rei. Isso aqui, meus queridos, o contexto está falando da palavra que Deus mandou Samuel levar ao rei Saul, quando ele foi rejeitado como rei. Então não adianta, esse povo que é idolatrado ao dinheiro, eles não querem que o templo feche, mesmo sabendo que templo, 4 paredes, é maldição contra Deus. Porque o templo físico que existia lá no tempo da lei, ele foi substituído pelo meu corpo e o seu corpo. Agora existe um corpo perfeito chamado igreja, que é eu e você. Mas o corpo mesmo, o corpo que representa mesmo a igreja é Cristo. E ele é o cabeça desse corpo. Eu e você somos o corpo de Cristo, a igreja. Mas muita gente, muitos líderes, eles não querem ensinar isso para o povo e nem vai ensinar. Então, Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, fala isso, que o ponto principal de que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. O verdadeiro tabernáculo é o corpo de Cristo. O falso tabernáculo é o templo físico que você frequenta. Aquele tabernáculo é falso. Mesmo estando escrito, você não acredita. Mesmo estando escrito, você defende o templo que você vai. Esse é o seu problema, meu querido.
As pessoas confiam tanto nos seus líderes, acreditam tanto nos seus líderes, que não estão se importando mais com o que a palavra fala. O que tem valor para eles é o que eles pensam, é o que eles ouvem. Agora veja o que fala Hebreus 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança, ela tinha ordenanças de culto sagrado. Tinha ordenança de Cristo sagrado. E também um santuário terrestre. Qual era o santuário terrestre? Era o templo lá em Jerusalém. E essa primeira aliança, ela tinha ordenança de culto sagrado. Ordenanças. Ordenanças. E também um santuário terrestre. Agora veja bem, o capítulo 9, o versículo 14 e o 15. Presta atenção. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará, o verbo aqui está no futuro, porque o juízo não tinha acontecido ainda. Purificará a nossa consciência das obras mortas. Purificará o quê? O seu corpo físico, o seu espírito ou a consciência? A consciência. O corpo, meu filho, ele não vai herdar o reino de Deus. O corpo não. O corpo vai para a terra. O seu espírito volta. Então, o reino de Deus é tudo aquilo que nós fazemos de bom para o nosso semelhante. O amor, a justiça, a gratidão, a complacência. Então, veja bem, por isso, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Obras mortas eram as coisas da lei. Tudo que era da lei, inclusive o dízimo, inclusive oração nos montes, que era um costume dos samaritanos. Dízimo era na lei e não era dinheiro, era alimentação. 10% do que era arrecadado nas fazendas, nas roças, nas plantações. Era uma vez por ano. Tudo que sobrava, de 3 em 3 anos, era distribuídos com os órfãos, as viúvas, as pessoas que tinham necessidade. Eu pergunto a você, qual é a denominação, qual é a religião que faz isso hoje, em pleno século XXI? Você viu como é que aquelas ordenanças da lei, aquilo tudo ficou no passado? Então isso tudo foi abandonado. Por quê? Agora, o verso 15 do capítulo 9 de Hebreus. Por isso, ele, Cristo, pronome Cristo, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos nossos pecados, que havia sob a primeira aliança, viu? Os nossos aqui, ele está se incluindo o apóstolo Paulo, porque ele era judeu. Remissão dos nossos pecados, que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da eterna salvação, ou da herança eterna. Então, você observa, meu querido, que o verso 23 até o versículo 28 fala assim: ora, do mesmo capítulo 9, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios. Os sacrifícios lá da lei. Era necessário. Por quê? Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a esses. Qual foi então, meu querido? Qual foi então? As próprias coisas celestiais, os tais sacrifícios, era preciso purificar, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a este. O sacrifício de Cristo foi tão perfeito que superou os sacrifícios da lei. Então, observe isso aqui. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mão de homem, que era uma figura do verdadeiro. Porém, entrou no mesmo céu para comparecer agora, há 2000 anos atrás, está escrito isso aqui, por nós, perante a face de Deus.
nem tampouco ele entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo do Santo com sangue alheio, quer dizer, que não era dele. Doutra forma, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Por quê? Porque houve vários juízos, houve vários pecados, houve várias transgressões, houve várias gerações, até o momento da escrita, do juízo. Então, ele fala assim, era necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, presta atenção nisso aqui, mas agora, na consumação dos séculos. Consumação do século é o que, meu querido? Esse agora é um pretérito, que ele está se referindo ao juízo. Mas agora, na consumação do século, Paulo, ele tinha consciência que eles estavam vivendo a consumação. Quer dizer, o final daquele tempo, o final daquele aion, o final daquela geração. Agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou. Você viu que manifestação do Filho do Homem não era vinda física, literal de Jesus, mas agora se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, é a morte carnal, vindo depois disso o juízo. Preste atenção. O juízo aconteceu? Aconteceu. Aos homens estava ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. E o juízo aconteceu. Então, o problema é que as pessoas não entendem quando a Bíblia trata de linguagem de figura ou figura de linguagem. Assim também, preste atenção na comparação. Assim também, assim comparação, também advérbio. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, levar, não lavar, levar para onde? Para a cruz. Levar para onde? Para o esquecimento. Levar para onde? Para a aniquilação. Os pecados de muitos aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Olha só, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, isso foi na cruz, para levar os pecados de muitos, na cruz ele levou, aparecerá segunda vez sem pecado, porque agora já é um Cristo ressurreto, Filho do homem ressurreto, o Cristo ressurreto, sem pecado, ao que o espera para a salvação. Lembra quando Maria Madalena foi dar um abraço nele assim que ele ressuscitou? Ele aceitou ou rejeitou? Ele rejeitou. Por quê que ele rejeitou? Ele falou, calma, filha. Não, agora não. Porque eu ainda não fui glorificado. Cristo ainda estava num corpo que não era ainda. Olha só. Aparecerá segunda vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a redenção ou para a salvação. A salvação já estava garantida com o sacrifício da cruz? Não. Não. Aquilo ali, a Bíblia fala que apareceu oferecendo-se uma vez na cruz para levar os pecados de muitos. Aparecerá agora segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Como Paulo diz, nós estamos esperando a nossa reunião com ele para a redenção dos nossos corpos. Quando Jesus disse para os discípulos, Mateus 16, 28, que alguns que estavam ali com ele naquele momento não iam morrer antes que visse a manifestação do Filho do Homem vindo sobre nuvem do céu, isto é, sobre juízo para Israel. Naquele momento, ele estava falando que aqueles que estavam aguardando ele para a salvação plena podia ter a certeza que a partir do momento que ele trouxesse o juízo sobre Israel, a partir daquele momento ia ser inaugurado a graça plena. Só não entende quem não quer. Irmãos, a remissão, quando a Bíblia fala sobre remissão de pecados, a remissão
é um verbo transitivo. Aprendam isso, por favor. Tem crente que não gosta de ler, de ler, imagina estudar. O verbo remissão é um verbo transitivo que quer dizer adquirir de novo. É um verbo transitivo, tá, meu querido? O que é um verbo transitivo? Você sabe o que é? Estude um pouco. Estude um pouco. Então, o verbo transitivo, aqui, remir pecado, remir quer dizer, meu querido, adquirir de novo, conseguir outra vez, conseguir resgatar. Isso aqui é um verbo transitivo. Então, o que acontece? Em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 10 ao 18, fala assim, olha só, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Mas a religião ensina que vai haver uma segunda salvação. A Bíblia que eu leio, que eu estudo, diz que ela já foi garantida, ela foi feita uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecado. Assim era na lei. Assim era no ministério terreno. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, presta atenção nisso aqui. Daí por diante, quer dizer, de lá para cá, a religião te ensina isso? Nem ensina e nem vai ensinar. Os futuristas, eles nunca vão querer que você aprendam a revelação disso aqui, porque eles precisam manter você dentro da gaiola, porque eles precisam vender literatura, eles precisam vender bíblias, eles precisam vender livros, eles precisam vender as apostilas, eles precisam vender enganos, eles precisam vender os seus próprios raciocínios, eles precisam continuar te enganando. Por quê? Eles precisam tirar o seu dinheiro. O dinheiro da faculdade do seu filho. Eles precisam tirar o dinheiro da faculdade da sua filha. Eles precisam tirar a sua moeda, a sua cédula. E só omitindo isso aqui de você que eles conseguem isso. Eles aprenderam com Constantino lá no 4º século. Foi Constantino que reergueu os templos e reergueu o sistema da lei e colocou dentro da religião evangélica para que os crentes pudessem praticar outra vez. E nós somos chamados de burros na nossa cara, meus queridos. Nós somos chamados de antas. Nós somos chamados de mulas. Nós somos chamados de asno. Chamado de asno, de burro por quem? Pelos defensores da doutrina futurista. Então você já imaginou, meu querido? Então, daí por diante, Hebreus 10, a partir do versículo 10. Agora eu estou no versículo 13. Daí por diante, espera, preste atenção nesse versículo. Eu vou explicar. Daí por diante, ele espera que os seus inimigos sejam postos como estrado dos teus pés. A religião deixa isso aqui acontecer? Não deixa não, meu querido. A religião não deixa que os inimigos de Cristo sejam colocados como estrado dos teus pés. Por quê? Porque o diabo físico deles, ele existe. Se a Bíblia diz que Deus aniquilou quem tinha o império da morte, isto é, o diabo, Hebreus 2, 14 e 15, a religião fala assim, olha, Deus não eliminou não. É mentira da Bíblia. É mentira de Paulo. É mentira de quem escreveu. Deus não aniquilou quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. A lei com as suas ordenanças.
O diabo, ele está aqui, Vivinho da Silva. Me perdoe o sobrenome Silva, mas é o dialeto popular, o linguajar popular. É um adágio popular. A religião não deixa que os inimigos de Cristo seja colocado como o estrado dos teus pés. Mas por que a Bíblia diz que, versículo 14, porque com uma só oferta, o único sacrifício, ele aperfeiçoou. Eu sou, você é, você que acredita nisso aqui, aperfeiçoado em Cristo. Nos aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica conosco quando diz, preste atenção nisso aqui, aonde que está hoje, meu querido? A aliança de Deus. Se ela está na Bíblia, no livro escrito, ou se está na religião. Preste atenção. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois do juízo, depois da grande tribulação, depois da manifestação do Filho do Homem, que já se manifestou. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei, eu porei as minhas leis nos seus corações. É no coração. Não é na religião, não é na convenção, não é no ministério, de seja lá quem for. Nos seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Meu querido, você pode até não concordar comigo, você pode até não concordar, mas que você tem que aceitar que isso está escrito, você tem que aceitar isso. Você pode não concordar comigo, mas você chamar os ensinadores da graça de hereges, pior fizeram com Jesus. Chamaram Jesus de Deus mosca. Chamaram Jesus de Beelzebu. Então nós que somos ensinadores da graça estamos no lucro, porque ainda não chamaram nós de... Enquanto me chamam de burro, enquanto me chamam de mula, de ignorante, para mim não tem problema nenhum. Porque não importa a visão dos homens para mim, o que importa para mim é a visão de Deus para mim. Nós estamos fazendo se manifestar no mundo inteiro o evangelho da graça que ficou oculto desde que Paulo morreu. Eu colocarei nos seus corações e as escreverei em seu entendimento. E ainda acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Eu te falei que remissão é o quê? Um verbo transitivo que quer dizer o quê? Adquirir de novo. Um verbo transitivo que quer dizer o quê? Conseguir outra vez. Resgatar. Então, meu querido, sempre vai haver os opositores. Sempre vai haver opositores contra a graça de Deus. E hoje não é diferente. Somos chamados de burros, somos chamados de ignorantes, os mais desprezíveis dos nomes, mas não tem problema nenhum. Estamos no lucro, meu querido. Jesus, ele foi chamado de quê? Foi chamado de Deus mosca. É isso que quer dizer Beelzebu. Beelzebu quer dizer Deus mosca. Beelzebu. Jesus, sendo filho de Deus, ele foi chamado de Beelzebu. Quer dizer Deus mosca. E por que ele foi chamado disso? Por quê? Porque ele veio mudar o sistema religioso que havia na época. Aquele sistema antigo que não conseguia aperfeiçoar ninguém. Hoje, meu querido, é a mesma coisa. Quem que foi contra Jesus na época que Jesus veio fazer a transição? Deus mandou Jesus para fazer a transição. O livro de Hebreus, ele foi escrito para nos ensinar como que foi feita a transição da velha aliança para a nova.
do velho Aion para o novo Aion, da velha Jerusalém para a nova Jerusalém. A velha Jerusalém era física, a cidade santa. A nova Jerusalém, a igreja, a cidade espiritual. É por isso que muita gente não entende João 14. O verbo há muitas moradas. O verbo há é transitivo, é existir. Na casa do meu pai há, existe. É um verbo, existir. Então, qual é a casa do meu pai? A Jerusalém espiritual, que está em Apocalipse 21. Então, meu querido, o sistema nunca vai aceitar isso. Nunca vai aceitar. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus. Tudo se cumpriu em Cristo. Não adianta alguém querer se espernear, não adianta alguém querer fazer outra coisa, não adianta, meu querido, não adianta. Foi só através de uma eterna intercessão e apresentação da sua ressurreta humanidade, meu querido, perante Deus, que Cristo, representa o homem no céu. E torna possível para Deus justificar os homens que alcançam seus requisitos estabelecidos pelo próprio Criador. O preço do salário do pecado era a morte. Essa transição, ela requeria vida. Ela requeria sangue. Então Cristo pagou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se tinha um preço, Jesus pagou. E agora, não há como ninguém tentar nos condenar mais. Por quê? Porque o preço já foi pago. E não é a religião, não é a denominação, e não é homem que vai fazer ressuscitar o pecado da humanidade, porque o pecado já foi pago. E esse pecado que foi pago, ele custou o preço de sangue. O sangue meu, o seu, de sacerdócio humano? Não. O sangue de Cristo Jesus. Meu querido, fica na paz, fica na graça. Eu espero que você tenha entendido. Eu agradeço, tá bom? A sua compreensão. E muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. E vamos continuar na graça, independente daqueles que aceitam a doutrina preterista ou não. Assim como eles não são obrigados a aceitar, nós também não somos obrigados a aceitar e crer como verdade a doutrina futurista, porque a doutrina futurista só traz prejuízo para as pessoas, não deixam as pessoas viverem, roubam a liberdade das pessoas, roubam a felicidade das pessoas, e as pessoas vivem tudo na ignorância. Eu vou fazer um vídeo, talvez o próximo vídeo, aonde que está escrito na Bíblia que você precisa de religião para chegar a Deus. Essa ponte, ela já existiu, já foi feita. A religião sabe para que serve? Eles dizem que eles são um pedágio entre nós e Deus. A Bíblia diz não. A Bíblia diz que nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos de religião, nem de ministério dos homens. Fique na paz, meu querido. Muito obrigado. Amém.